Ninguém me avisou que algumas guerras não fazem barulho, não há bombas, nem gritos, nem sangue visível no chão. Há apenas um silêncio denso, sufocante, onde pensamentos se tornam armas, e o próprio ar parece carregado de algo que não se pode nomear. É nesse campo invisível que eu lutei, dia após dia, enquanto o mundo lá fora seguia em paz aparente. A batalha começou devagar, sem anúncio. Um pensamento que parecia inocente, um sentimento que parecia comum, um cansaço espiritual que se disfarçava de rotina. E então, como sombras que crescem quando a luz se apaga, vieram as vozes, não como delírios, nem como alucinações. Elas vinham na forma de pensamentos persistentes, sussurros disfarçados de razão. Você está cansado demais para continuar. Talvez isso tudo nem faça tanto sentido assim. Se Deus se importa, por que você ainda sente esse vazio? Eu queria ignorar, mas quanto mais tentava fugir, mais elas me cercavam. Como se conhecessem os atalhos da minha alma, sabiam por onde entrar. E cada vez que eu aceitava um desses pensamentos, mesmo que por um segundo, sentia algo se deslocar dentro de mim, como se uma brecha tivesse sido aberta. Era como estar em uma trincheira cavada dentro de mim mesmo. E quanto mais eu cavava, buscando abrigo, mais afundava. As distrações se tornaram escudos. O entretenimento virou fuga. Os hábitos inocentes se tornaram anestésicos. Eu estava tentando sobreviver, mas não sabia que estava entregando minhas armas ao inimigo. Porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi fora de mim. Era aqui, dentro, no espaço sagrado da mente. No lugar onde fé e medo brigam por território. Acordava de manhã sentindo que havia apanhado a noite inteira. Não fisicamente, mas como se minha alma tivesse enfrentado uma guerra enquanto meu corpo dormia. Havia dias em que sentia um peso nos ombros, sem explicação, pressão no peito, mesmo sem dor, vontade de chorar, sem motivo aparente. E era nesses momentos que eu entendia. Essa guerra é espiritual. O inimigo não usava armas comuns. Ele usava lembranças. Usava falhas do passado como munição. Usava palavras ditas contra mim anos atrás como dardos envenenados. Usava silêncio. Aquele silêncio espesso para me convencer de que Deus havia se calado. Mas havia algo que ele não sabia. Mesmo no silêncio, meu espírito ainda gemia. E esses gemidos, que pareciam frágeis, eram orações, clamores invisíveis que atravessavam o campo de batalha e alcançavam o céu. Não foi de um dia para o outro que comecei a reagir. Foi no chão mesmo, entre lágrimas e exaustão, que descobri que a resistência mais poderosa era a persistência em Deus. A cada versículo que eu murmurava, mesmo sem forças, eu empunhava uma espada. A cada vez que eu escolhia crer, mesmo na dúvida, eu erguia um escudo. Sim, há uma guerra invisível. Ela é real, ela é cruel. Mas também há um general que nunca perdeu batalha alguma. E ele não apenas me vê, ele luta por mim. Agora, quando o silêncio volta e as vozes tentam sussurrar, reconheço o padrão. E mesmo que o cansaço tente me convencer do contrário, eu me lembro: o que me cerca é sombra, mas o que me habita é luz. E essa luz jamais será vencida, pois as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Minha conversão. As muralhas dentro de mim. As muralhas não surgiram de repente. Foram erguidas pedra por pedra, pensamento por pensamento, trauma por trauma. No início, pareciam proteção, um abrigo contra os ataques invisíveis que a vida lançava como flechas silenciosas. Cada decepção se tornava um tijolo, cada abandono uma camada de cimento. E assim eu construía, mas não um lar. Eu construía uma fortaleza. Por fora pareciam força, por dentro eram prisão. Eu me tornei Jericó cercado, fechado, inalcançável. Meus muros não tinham portões, apenas sentinelas armadas de desconfiança e dor. Quem tentava se aproximar encontrava silêncio. Quem insistia ouvia apenas o eco de suas próprias vozes voltando, rejeitadas.
Até Deus parecia respeitar a distância. Ele rondava, esperava, mas eu já havia aprendido a calar até a esperança. E então veio o som, fraco no começo, como passos ao longe, arrastando poeira sobre os escombros da minha fé esquecida. Não eram palavras, mas insistências. Um movimento ao redor de mim, como se algo marchasse sem pressa, mas com propósito. O som da obediência, o som do tempo, o som do espírito. Algo estava me cercando, algo estava marchando em volta do que eu protegia com tanto medo. Eu resisti, claro que resisti. Não se derrubam anos de dor com versos bonitos ou hinos suaves. Eu zombava da ideia de que bastariam voltas e mais voltas para me libertar do que eu mesmo havia construído. Mas o som não parava. E quanto mais ele persistia, mais as muralhas, que antes me protegiam, começaram a sufocar. No 7º dia, algo mudou. Havia algo naquele silêncio que precede a queda. Uma respiração suspensa, um suspiro do céu. E então veio o grito. Não um grito humano, mas um grito que rasgava dimensões, que perfurava a alma, um som de libertação, um som de ruptura, o som da presença de Deus dizendo basta. As muralhas não ruíram com terremoto, elas desmoronaram por dentro, porque antes que caíssem aos olhos dos outros, já haviam começado a rachar no lugar secreto onde só Deus tem acesso. Eu senti, como se o peso que carregava há anos finalmente cedesse, como se os ecos que me atormentavam fossem silenciados pelo som da verdade. Não fui eu que derrubei os muros, foi Ele, com paciência, com presença, com poder. Eu caí de joelhos entre os escombros. Chorava não pela dor da queda, mas pelo alívio, pela liberdade estranha de finalmente ser alcançado. O que antes era fortaleza virou altar. O que antes me isolava agora se tornava testemunho. As muralhas de Jericó caíram. E eu, que por tanto tempo as defendi, descobri que o verdadeiro milagre não foi a queda dos muros, mas o fato de Deus nunca ter desistido de cercá-los com sua graça. Enquanto escrevo este capítulo, relembro as batalhas silenciosas que enfrentei, lutas internas travadas no campo da mente e do espírito. Pensamentos e emoções que pareciam inofensivos foram tomando força, criando trincheiras e muralhas dentro de mim. Foi no chão, em meio ao cansaço e às lágrimas, que descobri a força da persistência em Deus. Cada versículo que declarei foi como uma espada. Cada ato de fé foi um escudo. E nessa guerra invisível, percebi que o que me cercava eram sombras, mas o que habitava dentro de mim era luz. Essa jornada me ensinou que, mesmo nas trincheiras mais profundas, a graça de Deus é capaz de alcançar e transformar, derrubando muralhas e trazendo liberdade. O homem constrói muros para se proteger, mas acaba prisioneiro deles. O céu, porém, não ignora as paredes internas. Ele as cerca com graça, marcha ao redor delas com paciência e espera o momento certo para derrubá-las. A queda não foi destruição, foi libertação. O que parecia fortaleza tornou-se altar. O que era prisão virou testemunho. Deus não apenas derrubou muros, Ele permaneceu ao redor, marchando mesmo quando zombávamos, esperando mesmo quando resistíamos. O verdadeiro milagre não foi o colapso das muralhas, mas o amor insistente que nunca desistiu de nos alcançar. Revelação estratégica. O inimigo quer que você foque nas muralhas, achando que elas são a sua força. Deus quer que você foque na luz que habita em você. Muralhas podem cair, mas a luz é invencível. O verdadeiro milagre não é que os muros caíram, mas que Deus nunca parou de marchar ao redor de você enquanto você ainda estava escondido. Reflexão final. Você ainda está escondido atrás de tijolos de mágoa e desconfiança? Sente que sua mente é uma trincheira onde você acorda exausto? O general está marchando. Ele não quer te invadir para te destruir. Ele quer derrubar o muro para te libertar. Desafio. Hoje, pare de reforçar os tijolos. Em vez de se defender de tudo e de todos,
Dê um grito de louvor em meio ao seu cansaço. Deixe que o som da sua fé rache a primeira pedra do seu muro. Obrigado por ouvir o audiobook do livro Além do Visível. Espero que cada capítulo tenha despertado reflexões profundas, revelações espirituais e uma nova percepção sobre as batalhas invisíveis da alma, da mente e do espírito. Essa jornada não termina aqui. Convido você a fazer parte da nossa comunidade no School, Véu Rasgado, onde compartilhamos livros digitais, materiais exclusivos, estudos, reflexões e conteúdos para fortalecer sua caminhada espiritual e desenvolvimento pessoal. Que Deus continue abrindo seus olhos para enxergar além do visível.